Fala galera ligada aqui no canal SST Online, como é que vocês estão? Eu sou o Léo, sou técnico de segurança do trabalho e esse aqui é mais um episódio da nossa conhecida websérie Práticas do TST. Aliás, se você não conhece, vale a pena conferir no nosso canal SST Online do YouTube. Tem uma série de vídeos, na verdade tem uma playlist com todos os episódios do Práticas que foram ao ar até agora. A gente já falou lá sobre DDS, sobre PGR, sobre e-social, sobre plano de ação e tem vídeo pra caramba. Vale a pena conferir a playlist Práticas do TST, onde a gente aborda o cotidiano de profissionais da área de segurança do trabalho, principalmente técnicos de segurança do trabalho, falando sobre algum documento, algum procedimento, um comportamento, enfim, algo relacionado ao dia a dia dos técnicos de segurança do trabalho. O tema de hoje, infelizmente, é bastante cotidiano. Por que eu uso o termo infelizmente? Porque hoje a gente vai falar de CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho. E se é um tema cotidiano, é porque, obviamente, há uma incidência grande de abertura de CAT, consequentemente e obviamente uma grande incidência de acidente do trabalho. Mas não é por isso que a gente vai deixar de abordar um tema importante e que faz parte do dia a dia dos profissionais da área de segurança do trabalho. Antes de dar início de fato ao tema CAT, eu quero só informar que no vídeo de hoje eu não vou abordar o conteúdo da CAT, as informações, os campos de preenchimento, não. Beleza? Hoje eu vou pautar na legislação o que a legislação exige com relação à abertura ou não abertura da CAT, quando que eu tenho que abrir e quando que eu não preciso abrir a CAT, com base no que prevê a legislação. Não sai daí, que eu vou falar sobre isso agora, se liga! Comunicação de acidente de trabalho exigida pela legislação previdenciária. Mas vamos lá. Qual a parte da legislação que prevê, que exige a emissão da comunicação de acidente de trabalho? Mais especificamente a Lei 8213 de 91, no seu artigo número 22. Eu não decorei o artigo, obviamente, mas ele fala algo que todo acidente do trabalho precisa ser comunicado ao INSS em até 24 horas úteis após a sua ocorrência e, em caso de óbito, esse acidente deve ser comunicado imediatamente. Isso está lá no artigo 22 da Lei 8213. Portanto, como a gente pode observar, todo acidente de trabalho precisa ser comunicado. Não tem aquele papinho mole de eu só vou comunicar se tiver afastamento. Eu só vou informar se o colaborador ficar afastado por mais de 15 dias. Não tem isso. Certo? O artigo 22, ele é bem claro e objetivo. Ele não faz citação nenhuma com relação a afastamento, a quando que deve se abrir a CAT ou não com relação a período de afastamento ou gravidade de acidente. Ele é simples e taxativo. Todo acidente de trabalho deve ser comunicado. Ponto final. Eu digo isso porque é comum a gente se deparar com empresas que adotam procedimentos, no mínimo, estranhos, que só abrem CAT quando o acidente gera afastamento. Com base nisso, e fazendo um rápido parêntese, a gente tem um vídeo aqui no canal SST Online, onde eu falo justamente sobre os acidentes sem afastamento, se deve-se ou não abrir a CAT. Vale a pena dar uma conferida, vale a pena dar uma olhada nesse vídeo, porque a gente entra um pouco mais a fundo nessa questão da emissão da CAT para acidente sem afastamento. Voltando para o nosso tema de hoje, é um ponto que a gente precisa se atentar e que é crucial quando a gente está falando sobre CAT. Afinal de contas, a CAT é a comunicação de um acidente de trabalho, mas pouca gente procura relacionar o que de fato é um acidente de trabalho e quando eu preciso ou não emitir uma CAT, porque a gente só vai informar o que de fato é acidente de trabalho. Pouca gente faz essa relação. E o que diz a legislação com relação ao acidente de trabalho? Essa informação também está na Lei 8213 e mais precisamente no artigo 19. Obviamente que eu não decorei o artigo, eu não tenho de cabeça o que diz exatamente o artigo 19, mas basicamente eu vou informar aqui o trecho que mais nos importa nesse momento, que é o seguinte: o artigo 19 ele fala sobre acidente de trabalho, a definição de acidente de trabalho, e ele fala que o acidente de trabalho ele ocorre quando há a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade
para o trabalho. Ou seja, resumindo, se houve um acidente de trabalho e o trabalhador não tem como continuar exercendo a sua função, seja naquele momento, ou seja, temporariamente, seja para sempre, ou seja, permanente, quando ele perde temporária ou permanentemente a sua condição, a sua capacidade para o trabalho, é considerado de fato, pela legislação, um acidente de trabalho. Beleza, Léo, já entendi o que é o acidente de trabalho, já entendi a questão da legislação com relação à CAT, mas o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, se a CAT é a informação de um acidente de trabalho, e se a gente sabe que, de acordo com a legislação, o acidente de trabalho é aquele que o trabalhador perde a sua condição para o trabalho, seja temporariamente ou seja permanentemente, a gente vai emitir uma CAT quando houver essa condição estabelecida pelo artigo 19 da Lei 8213. Vamos dar um exemplo para ficar simples de entender. Vamos pegar uma cena 1 aqui, um trabalhador de uma empresa, sei lá, vamos ver, bota aí um zelador de um condomínio, tá? Ele caiu da escada, ralou uma perna, ralou as duas pernas, mas teve condições de continuar a exercer as suas atividades. Obviamente, adotou alguns procedimentos ali, limpou as feridas, fez um procedimento de passar algum remédio, alguma coisa, mas estava bem, estava tranquilo e deu sequência nas suas atividades. Foi um acidente? Foi. Abro a CAT ou não? Vamos dar uma olhada, vamos relembrar o que diz o artigo 19 da Lei 8213, que bate na tecla da incapacidade permanente ou temporária das condições de trabalho. Se esse trabalhador caiu lá da escada, ralou a perna e tal, foi um acidente. Porém, ele não perdeu a sua capacidade para o trabalho, nem temporariamente e nem permanentemente. Abro a CAT? Não. É a mesma legislação que fala, que define acidente de trabalho, é a mesma legislação que fala sobre a abertura de CAT. Então, se a CAT, a gente informa um acidente de trabalho, e de acordo com o que traz essa mesma legislação, o fato do trabalhador ter caído, ralado a perna e tal, não tirou dele a capacidade para o trabalho, não há necessidade de abrir CAT. Vida que segue. Ele caiu, foi um acidente, mas continuou trabalhando, não há necessidade de abertura de CAT. Veja bem, aqui eu faço um parêntese, tá? Não é porque não há necessidade de abrir a CAT que a gente não vai fazer uma investigação sobre aquela ocorrência. Vamos buscar entender qual o motivo que levou o trabalhador a se acidentar na escada, por que ele caiu, o que aconteceu. Por quê? Hoje, ou nesse primeiro momento, não aconteceu nada, foi só um ralado e ele deu sequência nas suas atividades. Mas poderia ter acontecido algo grave, ele poderia ter perdido a capacidade para o trabalho. Então, deve-se haver uma investigação em cima do fato ocorrido. Mas falando de CAT, falando de acidente de trabalho, não há necessidade da abertura da CAT, porque ele não perdeu a sua capacidade para o trabalho, nem temporariamente e nem permanentemente. Agora vamos imaginar uma segunda cena, tá? Esse mesmo trabalhador aí, o zelador de condomínio, de edifício, caiu da mesma escada. Na queda, ele torceu o tornozelo, foi encaminhado para um atendimento médico e o médico identificou que não foi nada grave, porém solicitou que ele só retornasse ao trabalho no dia seguinte. Passa o restante do dia em casa, bota gelo, toma um anti-inflamatório e no dia seguinte retorna ao trabalho. E agora, abro o CAT ou não abro o CAT? É o mesmo funcionário, é a mesma escada, são as mesmas atividades. Porém, a consequência da ocorrência foi diferente. Uma não tirou a capacidade laboral do trabalhador e a outra tirou temporariamente. Por que eu digo temporariamente? Porque o médico concluiu que ele no dia seguinte já teria condições. Só que esse tempo, mesmo que curto, mesmo que sendo no dia seguinte, não influencia com relação à caracterização do acidente e, consequentemente, a abertura da CAT. Se ele ficou incapaz temporariamente, ou seja, até o dia seguinte, já está dentro do contexto estabelecido no artigo 19 da Lei 8213, ou seja, ele perdeu a capacidade temporária de trabalho. Nesse caso específico, abre-se a CAT e informa o acidente de trabalho. Agora fala pra mim, não vale mentir, já tinha parado para cruzar essas informações da legislação referente a acidente de trabalho e a abertura de CAT? Deixa nos comentários, assim como se você tiver alguma dúvida sobre o vídeo, também deixa nos comentários que a gente se vira nos 30 daqui para tentar te ajudar. E se você tiver alguma sugestão de tema para o Práticas,
Deixa também nos comentários. Gosto sempre de relembrar que vários temas que a gente abordou aqui foram retirados de sugestões que vieram através dos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e falou!